todos. Estamos aqui para mais uma reunião de estudos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, da nossa querida Casa Transitória Fabiano de Cristo. Vamos aguardando a chegada dos nossos irmãos. Boa noite, Ione. Meus amigos, essa noite, como vocês podem ver, trataremos do tema disciplina e perseverança. Já adiantamos que para a próxima semana temos o tema dor, a sublime companheira. Dando início à nossa reunião, Rodolfo, faria a prece de abertura, por favor? Deus Pai de infinita misericórdia, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia, nosso mestre, agradecemos pela oportunidade de estar aqui, reunidos em vosso nome, para aprendermos um pouco mais sobre as sublimes lições do vosso Evangelho. Pedimos, mestre amado e querido, que possamos compreender os vossos ensinamentos e, sobretudo, que possamos colocar em nossas vidas dia após dia. Graças a Deus. Disciplina e perseverança. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Deves saber que foste criado para gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Trechos do livro Caminho, Verdade e Vida, itens 52 e 99, Emmanuel Chico Xavier. Meus amigos, boa noite, que Jesus nos abençoe. É com grande alegria que eu estou aqui buscando trazer um pouquinho das lições do Evangelho para todos nós, né? Nós todos aqui presentes, né? Então, a lição da noite hoje é sobre a disciplina e a perseverança, né?
Então, ali bem no início, onde o André acabou de ler, o Emmanuel já nos faz a primeira assertiva. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Então, a primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte: se nós estamos esperando nos melhorar, porque ele supõe que sim, né? Disciplina-te. Aliás, é do Emmanuel também uma frase para o próprio Chico, que disse que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, se nós queremos ter um crescimento espiritual, moral, de acordo com o que nos ensina a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, exigirá de nós certa dose de disciplina. Agora, isso não tem novidade nenhuma se a gente pensar um pouquinho. Porque qualquer coisa que a gente faça na vida exige disciplina. Se nós queremos entrar na faculdade, nós temos que nos disciplinar para estudar as matérias, para passar na prova do Enem, depois da faculdade, enfim. Teremos que fazer um esforço disciplinar para estudarmos. Isso também vale para praticar qualquer esporte físico, né? Os atletas olímpicos, se vocês olhem a história de cada um deles aí, todos têm uma história de disciplina, de acordar cedo, de treinar não sei quantas horas por dia. Qualquer dos atletas de sucesso que você entrevistar vai descobrir que atrás tem um programa forte de disciplina, geralmente um treinador também que o puxa, fazendo com que a disciplina seja rigorosa para que ele possa aprender. O mesmo acontece com o nosso espírito. Nós só não estamos acostumados a pensar nisso, tanto do ponto de vista da disciplina mental para o pensamento, quanto da nossa necessidade de melhoria. Vamos avançar mais um pouquinho. O Emmanuel, ainda nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, fala o seguinte: deve saber que fostes criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Então aqui tem uma boa notícia para nós, né? Nós somos criados simples e ignorantes, como está lá no Livro dos Espíritos, mas todos, sem exceção, chegaremos à gloriosa ascensão, como nos fala o Emmanuel aqui, né? Agora, para isso, o que ele diz? Subir, né, melhorar. Vocês vão ver, nós vamos falar da reforma íntima. Exige trabalho, paciência, perseverança, que são condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Então, olha a palavrinha que o Emmanuel usou. Aqui a gente tem que atentar para o texto, porque cada frase dessa tem um significado profundo. Condições essenciais. Então, quais são? Trabalho, paciência, perseverança. Porque não adianta eu ter disciplina de um dia e não ter no outro. Então, na verdade, não é disciplina, é indisciplina. Então, a disciplina e a perseverança estão juntas. Eu tenho que ter vontade de fazer e querer melhorar. Então, aí a gente entra no campo do espírito, né? Porque aqui, gente, eu vou fazer uma observação que é a seguinte: em função da nossa história religiosa, que está muito introjetada dentro do nosso espírito, que tem existências milenares, muitos de nós pensam que alcançar assim a evolução espiritual é só se matricular num curso religioso, seja ele qual for, de qualquer doutrina, e participar dos rituais e ficar confiando que vai dar certo. Nada disso. Nada vai acontecer, tá certo? E a segunda coisa, pior ainda, é a gente achar que nós vamos fazer a nossa reforma moral nos trancando, nos isolando do mundo, dentro de 4 paredes do nosso lar, ou dentro de um mosteiro, afastado de todo mundo. Também não vai funcionar. Porque a nossa melhoria íntima tem que ser feita no lugar onde nós estamos, onde Deus nos situou.
onde Deus nos colocou para que nós aprendamos, possamos aprender no contato e na vida com os nossos semelhantes, né? Por coincidência, ontem mesmo eu estava até vendo uma live do Haroldo Dutra Dias que falava da reforma íntima, e ele falou que, fazendo uma analogia assim, que a reforma íntima, ou seja, a nossa melhoria, né, nosso trabalho de disciplina e de perseverança é para nos melhorarmos, portanto, da reforma íntima, né? Então, ele fez uma analogia com um avião que tem que ser reparado em próprio voo, né? É como se a gente estivesse num avião voando e o avião tem que ser arrumado no voo. O voo é a nossa encarnação. Então, é aqui que nós nos melhoramos, né? O motivo da nossa encarnação é a nossa melhoria íntima, né? Vencer os velhos defeitos, o orgulho, a vaidade, né? O egoísmo, né? O ciúme, a inveja, né? Tem uma lista enorme assim de defeitos que ainda nós trazemos do passado, que cada encarnação a gente vai tentando melhorar alguns deles, né? Para nos melhorarmos mais ainda, né? Mas, assim, para dar uma contribuição maior ainda para a nossa discussão, eu fui buscar uma mensagem do Emmanuel também, que fala sobre uma carta que Paulo escreveu aos Coríntios, está lá em Coríntios 1, 15:58. Paulo escrevia as cartas, vocês sabem disso, sempre mandava conselhos úteis para aqueles que... Então, Paulo escreveu uma carta dizendo, bem simples assim: assim, irmãos bem-amados, sede firmes e imutáveis, fazer incessantes progressos na obra do Senhor, ciente de que a vossa fadiga não é vã para o Senhor. Essa carta de Paulo foi comentada pelo Emmanuel no livro Fonte Viva, que, aliás, gente, essa série de livros, Fonte Viva e outros iguais, de igual título, são muito bons. São livros de cabeceira que a gente deve ler, né? Então, lá, eu não vou ler a mensagem inteira, mas o Emmanuel começa lá no meio, mais ou menos, dizer o seguinte: aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima de serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Olha bem quanta informação em 2 linhas. Aceitar o cristianismo é renovar-se, então renovação nossa íntima, mas somente, olha bem, o clima do serviço, portanto, o trabalho, que já foi falado anteriormente aqui, consegue reestruturar o nosso espírito e santificar-lhe o destino, né? Olha quanta informação numa frase. Então, o que o Emmanuel está querendo dizer nessa mensagem? A prece é importante? Nós mesmos falamos muito sobre a prece aqui, mas eu não posso me dar o luxo de me trancar dentro de casa e passar 24 horas por dia, ou 12 horas por dia, porque o resto eu vou estar dormindo, fazendo prece. O que Jesus espera de nós não é que nós sejamos intelectuais do Evangelho, é que nós sejamos agentes do Evangelho, de transformação da vida que nos está, mas começando em nós. Por isso que o Cristo procurou 12 pessoas, que são os 12 discípulos, que eram pessoas comuns. Não procurou os santos, não fez reencarnar. Ele podia, reencarnava vários anjos aqui para fazer o trabalho com ele e pronto. Não, procurou pessoas normais, que tinham um monte de defeitos. Pedro, gente, tinha um monte de defeito. Pedro era irritado, ficava irritado com as coisas, era meio egoísta com as coisas dele, não aceitou a Maria de Magdala quando ela se converteu, porque ela era mulher adúltera, e tinha um monte de defeitos igual a gente, né? Então, o que o Emmanuel fala aqui nessa mensagem, para eu não me alongar muito mais, né? Ele fala o seguinte, olha, agir ajudando,
criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos, é o apostolado de quantos se devotam à boa nova. Entenderam? Olha bem, agir ajudando, criar alegria, concórdia, quer dizer, não discórdia, concórdia, esperança, falar algo de esperança para alguém, não desesperançar as pessoas. Abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida. Agora é o detalhezinho. Onde estivermos, né, não vamos esperar ganhar na loteria, ficar rico, mudar de cidade, ter um templo só para mim, fundar um centro espírita. Não tem que esperar nada disso. Tem que fazer o que tem que ser feito ali onde você está. Tanto que o Emmanuel, no começo dessa mensagem, fala assim: Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório, fui até olhar no dicionário, peremptório é firme, né? Nas advertências e avisos, escrevendo aos coríntios, chamou a atenção sobre a necessidade da nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Tá certo? Então ele falou de firmeza e constância, disciplina e perseverança, são sinônimos, né? Ele vai mais à frente um pouquinho e fala o seguinte, para ir terminando já. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração. Todos nós somos necessitados da prece, temos que orar. Mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínio e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação do seu reino em toda a terra. Então, o reino de Jesus, o reino de Deus, melhor dizendo, ele existirá na terra. Quando? Quando as pessoas se melhorarem intimamente, porque a somatória das pessoas melhores fará o mundo melhor. Mas a reforma começa dentro de nós. E ela dá trabalho. Não vamos nos enganar. Dá trabalho como dá trabalho qualquer outra atividade humana. Só que essa dá trabalho interior. Você tem que saber que tem aquele defeito, tem que se conhecer, tem que avaliar seus atos, tem que ter um momento de reflexão no dia para saber se você fez certo, se você fez errado. E não nos determos no erro, gente. Muitas vezes a gente se detém na tarefa porque acha, não, eu vou esperar ser perfeito, que foi o que eu falei lá no início. Não dá para esperar ser perfeito, porque é aqui que a gente aprende a ser perfeito. Então, se for ficar esperando ser perfeito, não vai ser perfeito nunca, entendeu? Então, teria reencarnado aqui na Terra só seres perfeitos. Não. Como o próprio mestre falou para Pedro muitas vezes, Pedro, eu não vim curar os sãos, eu vim curar aqueles que erram mesmo, os doentes, aqueles que têm problema, aqueles que erraram muitas e muitas vezes na existência, como eu, como nós, como muitos. É para isso que o Evangelho está, né? Então, gente, fica essa reflexão para nós, aí trazida pelo Emmanuel e também pelo espírito valoroso de Paulo de Tarso, que soube compreender essa situação rapidamente, muito mais rápido que todos nós, obviamente, e colocou elas em prática, assim, rapidamente, num plano de ação de melhoria. Então, o que nós temos que ter? E aí é um pouco do engenheiro que fala aqui, né? Nós temos que ter um plano de ação para a nossa vida. Nós não podemos mais ficar no sabor das ondas. Ah, não, vou deixar que eu vou me melhorar sozinho. Não vai melhorar sozinho. Se não tiver esforço, trabalho, dedicação, corrigenda, autocorrigenda, né? Busca de melhorarmos pouco a pouco, dia a dia, né?
com disciplina e com forte perseverança, nós vamos nos melhorar, vai dar certo. Então é invariável. Então fica aí essas reflexões para todos vocês. Um beijo no coração de todos, que Jesus nos abençoe. Meus amigos, muito boa noite a todos. Um prazer, como sempre, poder, compartilhar desse momento, refletindo sobre as lições da doutrina espírita, revivendo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tema da noite, disciplina e perseverança, é um tema que traz para todos nós duas mensagens muito importantes, de bom ânimo quando nós pensamos em perseverança e da boa resolução das nossas atividades, quando nós pensamos em disciplina. Então, quando Cristo traz para todos nós a assertiva de que aquele que perseverar até o fim será salvo, ele está trazendo uma lindíssima mensagem de bom ânimo, porque ele está compreendendo em todos nós, na nossa condição, na nossa humanidade, na nossa pequenez, no nosso processo evolutivo, que nós vamos muitas vezes cair. E perseverar significa exatamente levantar e dar continuidade nas nossas tarefas. Quando nós conseguimos alinhar a perseverança, que é esse processo contínuo de cair e levantar, e prosseguir sempre nessa mensagem de bom ânimo do Cristo para todos nós, dizendo para todos nós, assim, olha, para cada um de nós, para o nosso coração, em especial, individualmente, não desista, nunca desista. Quando nós conseguimos alinhar essa mensagem de bom ânimo, da perseverança, com a mensagem da disciplina, da boa resolução das nossas atribuições, das nossas atividades, isso significa para todos nós que estamos construindo boas bases para que venhamos a cair menos, venhamos a cair menos. E se pensarmos de uma outra maneira, dificilmente nós vamos compreender o porquê da perseverança, de perseverar até o fim, sem a mão da disciplina, sem esse olhar para a disciplina. E para nós termos a certeza, o porquê da importância da disciplina nas realizações das nossas atividades no dia a dia, outro fator extremamente importante é a confiança. Quando Cristo diz, aquele que perseverar até o fim será salvo, salvo de quê? Se nós não tivermos essa fé em Deus, essa confiança de que Deus é nosso Pai, que nos ama profundamente, que é extremamente justo e amoroso, se nós não tivermos essa confiança, aí, logicamente, vai impactar na nossa disciplina também. A gente vai deixando de lado as nossas atribuições, os nossos deveres, porque a gente não enxerga, muitas vezes, a razão da nossa existência. Coisa que o Evangelho nos mostra, assim, às claras, totalmente às claras, da importância de nós perseverarmos e de nós nos educarmos para a disciplina. E também, como o Túlio disse bastante, não existe perseverança sem trabalho. E o que significa isso? Perseverar significa trabalhar? Exatamente. Realizar. Porque perseverar é uma conduta que demanda um agir, um fazer, um seguir, um ir para frente.
E como que a gente faz as coisas? Trabalhando. E trabalhando desde as pequenas coisas, das coisas mais simples no nosso dia a dia. E procurar realizar essas nossas tarefas com amor, com carinho, da melhor forma possível. Como o seu Gonçalves Pereira dizia, né? O seu Carlos conta para a gente essa história, procurar fazer as coisas com evangelho, ou seja, bem feito, né, dentro das nossas possibilidades, da nossa capacidade, mas realizar as nossas atribuições da melhor forma que nós conseguimos. E todas as atividades do nosso dia a dia. É dessa maneira que nós vamos desenvolvendo esses bons hábitos da disciplina e da perseverança, né? Que demanda aí esse trabalho constante, as boas realizações no nosso dia a dia. E como nos fala Batuíra, né? Quem trabalha, entende, e quem entende, trabalha. Então, esse é o caminho para todos nós compreendermos a importância desses dois valores, disciplina e perseverança, né? E para que também venhamos a projetar isso, né, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque certamente nós sairemos daqui mais felizes. Que Deus nos abençoe a todos. Meus amigos, boa noite. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Né? O tema que já foi muito bem comentado, disciplina e perseverança, né? Sem ela, nós não vamos sair do lugar. Ela vale em todos os sentidos da nossa vida. Né? Vale na nossa vida profissional, vale nos nossos ideais que buscamos, né? Como o Túlio mencionou, um atleta de alta performance, se ele não tem disciplina e perseverança, ele nunca vai chegar lá. Não tem jeito, é impossível. E isso vale também, essa disciplina e perseverança, para nós que estamos aprendendo um pouquinho a cada dia, dentro de nós, vencermos as nossas dificuldades, né, as lutas interiores que nós temos, e só vamos vencer essa luta interior nossa, né, que é o grande objetivo da nossa vida, se nós tivermos disciplina e perseverança. Né? Por exemplo, eu acho que sou uma pessoa, vamos dizer assim, não sociável, eu sou uma pessoa muito crítica. Então, se eu busco com perseverança e disciplina vencer esse lado, com certeza eu vou conseguir chegar lá. É o trabalho num outro sentido, né? O trabalho que nós fazemos dentro de nós. Né? Esse trabalho dentro de nós, ele é fundamental. Né? Não tem jeito, nós não podemos bater as portas, né, do outro lado da vida quando deixarmos esta vida nossa, né, do mesmo jeitão, né? É do mesmo jeitão, não mudei nada, eu continuo sendo a mesma pessoa. Nós precisamos, e nós temos a bênção da doutrina espírita. Vamos nos perguntar, cada um de nós, vamos perguntar a nós mesmos, né? Neste mundo de 7 bilhões de pessoas, quantos têm a oportunidade que nós estamos tendo na presente encarnação? Temos acesso aos quase 500 ou mais de 500 livros que o Chico escreveu. Temos acesso a essas mensagens maravilhosas, né? Aos livros de André Luiz, de Emmanuel, milhares e milhares de mensagens. Temos a oportunidade do trabalho em favor do próximo é o caminho. Nós não conseguimos progredir sem olharmos o próximo, fazermos algo de nós, que nós já temos alguma coisa.
Mas para fazer isso precisa disciplina e perseverança, né? O Leandro levantou uma palavra aí muito importante: nós não podemos desistir de nós. Isso nós não podemos. Nós podemos cair centenas de vezes, levantar centenas de vezes, mas marchar à frente. Mas o grande objetivo nosso da vida é a gente chegar do lado de lá e termos vencido alguns pontos que trazíamos negativo no nosso espírito por comportamento de outras existências, de outras eras. Então nós temos que ter essa disciplina, essa perseverança de olhar para dentro de nós. Vamos voltar os nossos olhos não para o próximo, não para o nosso vizinho, para o nosso companheiro de trabalho, né? Para o político que está lá no Senado ou esteja onde for, né? Vamos voltar os nossos olhos para nós, vamos gastar o nosso tempo mental sempre olhando para dentro de nós, né? E temos vários instrumentos que nos ajudam. Um é o trabalho em favor do próximo. Quanto mais nós trabalhamos em favor do próximo, mais afeições queridas vão se simpatizando conosco, vão advogando as nossas causas. Esse é o ponto. E o outro é a leitura. Nós temos aí, acabei de falar, mais de 500 obras do Chico, né, da psicografia dele, que nós precisamos ler, estudar. Ela nos traz acalento, ela nos traz segurança, ela nos traz paz ao coração. Então, essa disciplina e perseverança, nós temos que voltar para nós mesmos, dentro de nós. Não podemos perder a oportunidade. Volto a falar, 7 bilhões, quantos tiveram nessa existência? Vamos lá, né? A oportunidade de conviver no mesmo século do Chico Xavier. Quantos estão tendo a oportunidade de ler a sua obra? Quantos estão tendo a oportunidade de uma casa transitória de Fabiano de Cristo? Então, nós estamos, assim, recebendo, vamos dizer assim, uma avalanche de benefícios para que a gente olhe em tudo isso e busque vencer a nós mesmos. Temos a disciplina e a perseverança para vencer. É difícil? Não é fácil a gente vencer a nós mesmos, é fácil vencer os outros, né? O difícil é a gente vencer a nós mesmos, né? A nós mesmos, né? Somos muito tolerantes muitas vezes conosco, né? Ainda fazemos comparações, mas o outro age assim, e por que eu vou agir diferente? Não, mas isso é a disciplina. Se o Chico pensasse assim, certo? Quando Emmanuel falava para ele assim, Chico, está na hora da reunião do centro. Ó, quase 8 horas. Ah, seu Emmanuel, hoje eu não estou muito bem. Ah, você não está bem? Tá bom, eu estou indo. Ele pulava e ia atrás. Então, é isso que nós temos que fazer, aproveitar o tempo. Nós somos tão abençoados, mas tão abençoados, é que a gente muitas vezes esquece disso, né? Nós tivemos lá Moisés, os 10 mandamentos. Daí vem Jesus, né, trazendo-nos, né, o amor, né, falando do amor, do perdão, né? E agora, há pouco tempo atrás, não tem 200 anos, 1857, vem Kardec, através de Kardec, os espíritos, reviver os ensinamentos do Cristo. Por que reviver os ensinamentos? Vamos parar para pensar. No século III, o cristianismo foi desvirtuado, totalmente desvirtuado, certo? Aí passamos 1.500 anos de sombras, dificuldades, de guerras, tudo quanto é problema. E daí chega, né? Vem a doutrina espírita, e nós somos convocados, como diz Emmanuel, é uma honra imensa a gente poder servir, né, no trabalho da doutrina.
E o grande trabalho é vencer a nós mesmos. Precisamos dessa disciplina. Precisamos, todos nós. Sem isso, a gente vai chegar do lado de lá, não vai ter um crítico nosso, mas nós vamos chegar decepcionados conosco mesmo. Por que eu sabia tanto, conheci tanto, tive a oportunidade, né, de conhecer a doutrina espírita, né, que só pela frase revive os ensinamentos de Jesus na sua expressão mais simples e mais singela. Pensemos nisso, na sua expressão mais simples e mais singela. Estamos sendo convocados para esse banquete de luz, esta oportunidade sagrada, abençoada, que Deus nos permite. Aproveitemos. Tenhamos essa disciplina e essa perseverança para conosco mesmo. Este é o caminho. Precisamos disso. Que Deus nos abençoe a todos e nos envolva em suas bênçãos, em suas luzes. Que Deus nos ampare. Amarás servindo, amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade do nascedouro, e daqueles outros que partiram da terra, abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício, para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos, que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te legaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o monte da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que concorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalie o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escolhendo-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem,
sob a zombaria dos que se tresmalham, temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Boa noite a todos, meus amigos. Fiquem com Deus. Boa noite.